E aí pessoal, tudo bem? Tô aqui para mais uma resenha no canal Quatresia e hoje eu vou falar sobre um livro que me surpreendeu demais. E foi inclusive o primeiro livro que nós recebemos aqui no Quatresia da editora Companhia das Letras, que é O Fazedor de Velhos, do Rodrigo Lacerda, que é um autor brasileiro, que a gente não escolheu, aliás, a editora mandou de presente surpreendendo a gente, né, com essa obra. E lendo um pouco do que diz na orelha do livro, mesmo assim a gente não consegue ter uma noção exata do que é, de quem é esse fazedor de velhos. E isso, claro, deixa a gente instigado a saber do que se trata essa obra e estimula muito a leitura. Todo ele, mas o final especialmente, é surpreendente, é um livro que, sem dúvida alguma, já está na minha lista de favoritos. E é sobre ele que eu vou falar depois da vinheta. No livro O Fazedor de Velhos, a gente acompanha a trajetória do Pedro, que é um adolescente de 16 anos, muito parecido ao ator do adolescente de 16 anos. Ele tem lá os seus conflitos pessoais, as suas dúvidas em relação a que faculdade fazer. Ele especificamente tem dúvida entre faculdade de letras, de literatura e história, mas mesmo assim é só porque ele não tem outra opção, ele não vê outra opção, porque todas as outras opções de curso deixam ele totalmente desanimado em relação ao que fazer. E logo no começo do livro a gente acompanha o Pedro falando sobre a infância dele. Ele explica que em casa ele sempre foi bastante exposto à literatura, os pais sempre deixaram ele com bastante acesso a grandes obras da literatura, inclusive uma versão em inglês de William Shakespeare. Mesmo tendo tanto conhecimento acumulado, ele tem bastante dúvidas em relação ao futuro dele, em relação ao que fazer. E tem uma parte muito interessante que ele relata da infância dele, quando ele precisava viajar de avião e a irmã mais velha conseguiu viajar, mas ele estava com autorização para menores de idade viajarem vencida, e por isso ele foi barrado no embarque do aeroporto e não conseguiu viajar. Aí ele teve uma ideia, ele usou justamente o exemplar do livro do William Shakespeare em inglês que o pai dele tinha dado para ele, que não tinha conseguido ler ainda, porque o inglês dele ainda não era muito bom quando ele ganhou esse livro. Ele coloca um par de óculos e volta no aeroporto e, se passando por uma pessoa já mais velha, uma pessoa bastante intelectual, ele coloca o livro do Shakespeare em cima da mesa, ele consegue enganar a pessoa que estava ali no atendimento e consegue, enfim, ter acesso ao avião. E isso ele fez observado de perto por um velho, inicialmente bastante suspeito, né, que ficava observando o que o Pedro estava fazendo, e depois esse velho se aproximou do Pedro e diz para ele que ficou bastante admirado com o que ele fez ali, né? Com como que ele se virou no aeroporto para conseguir espertamente e sabiamente conseguir o objetivo dele, que era embarcar. E ele ficou bastante admirado pelo fato de o garoto ter escolhido ali uma obra do Shakespeare e recomenda que ele leia aquele livro, independente de não estar precisando dele mais no aeroporto, que ele leia e que vai valer a pena. E é interessante que essa história volta a se cruzar na vida do Pedro. Esse senhor e o Pedro voltam a se cruzar um pouco mais adiante, quando na formatura do Pedro, já na formatura do ensino médio, um dos professores da escola onde o Pedro estudava vai falar para o público. E ele começa até com um antidiscurso, ao invés dele apresentar aquele discurso típico de formatura, né, que é sobre o encerramento de um ciclo, o começo de um novo ciclo e tal, o que importa são as amizades. Esse senhor, já de idade, um professor aposentado daquela escola, começa a falar para os alunos que daquele dia adiante eles já não se veriam mais e teriam, né, os seus laços, os seus vínculos ali enquanto estudantes todos rompidos, e que a vida era assim mesmo, a vida nos obrigava a ficar livre, ficar longe de quem a gente gosta, e nos obrigava a esses distanciamentos. Esse discurso do velho veio a calhar, porque antes de ele falar no palco, o Pedro estava falando, e ele estava falando justamente com o objetivo de agradar a uma menina da escola de quem ele gostava e para quem ele já tinha demonstrado amor, já tinha dito que era apaixonado, mas a menina queria ele apenas como amigo. Sempre acontece isso na adolescência, né? O Pedro acaba sendo surpreendido enquanto ele falava.
a cadeira ao lado da mocinha de quem ele gostava foi ocupada por um homem, por um jovem lá, um adolescente, um rapaz, que ele ainda não conhecia e que deu um beijo nessa garota e que certamente era o namorado dela, e o Pedro não entendia nada do que estava acontecendo porque a menina nunca tinha falado para ele. Enfim, drama de adolescência. Depois dessa fase, rompido esse relacionamento na vida do Pedro, vida que segue, ele tenta se descobrir, tenta entender o que ele vai fazer, enquanto a namoradinha querida dele resolveu fazer administração. Ele resolveu fazer história, só que ele raciocinava, refletia sobre o curso de história, o que os historiadores são habituados a fazer, mas ele não conseguia se ver como um historiador. Tem até uma parte muito interessante que ele fala que ele não quer viver limpando o caquinho no deserto. Começa então a tentar entender, ele procura um professor em busca de uma orientação sobre como escolher o curso que ele deve fazer, qual seria a melhor opção para ele, e esse professor acaba indicando um outro professor, já mais de idade, um professor mais velho, que já tinha sido orientador dele, e foi justamente quem, alguns anos atrás, orientou esse professor na escolha pelo curso de História, que era a aula, a disciplina que ele ministrava para o Pedro. E quando o Pedro vai conhecer esse professor do professor para receber a indicação, o que ele descobre? Era aquele mesmo senhor com quem ele já tinha tido contato no aeroporto e que algum tempo antes também discursou na formatura dele. Então ele teve o terceiro encontro com aquele senhor misterioso, um professor de história já aposentado. E esse professor, embora não tenha gostado do Pedro num primeiro momento, ele aceita o desafio de receber o Pedro na casa dele, de conhecer o rapaz, perguntar para ele do que ele gosta e propor alguns desafios. Ele pede que o Pedro encontre uma frase-chave numa obra do William Shakespeare. O Pedro se debruça ali naquela pesquisa, inicialmente não entende muita coisa, busca os meios próprios, e depois o professor pede também que o Pedro faça uma outra pesquisa sobre a natureza humana. E aí o Pedro também, sem entender nada, né, e totalmente sem rumo, começa a fazer ali a pesquisa. E esse professor, como eu já disse, embora ele tenha se disposto a ajudar o Pedro nesse desafio, esse professor já era mais de idade e, claro, ele tinha já algumas doenças, algumas debilidades. Inclusive, esse senhor, várias vezes ele diz que não é doente, ele não é doente, ele é velho, né? Não é questão de doença, é questão da idade. Ele tem problemas respiratórios e o Pedro acaba ajudando ele várias vezes ali a sobreviver a esses problemas de saúde, enquanto ele vai sendo testado por esse professor de história. É aí que entra em cena uma afilhada do professor de história, uma afilhada dele, uma japonesinha que vem passar uns dias com o padrinho, e o Pedro acaba se apaixonando por ela. Eles têm muito em comum, mas também tem muitas diferenças, claro, e eles conversam bastante, e é muito interessante a gente ver no livro o desenvolvimento da paixão dos dois, né? Ela, principalmente, vinha sendo muito reticente em relação a se entregar àquele amor, já havia tido várias decepções na vida, dentre elas a perda dos pais, ainda muito novinha, em um acidente, depois de outra pessoa da família também, e várias outras decepções também amorosas que ela teve ali ao longo da vida. E a gente acompanha ao longo da leitura esse amor nascendo entre os dois, né? Entre o Pedro e a afilhada do professor. E a gente vai descobrindo aos poucos, a gente descobre a partir de uma fala dessa moça, da namoradinha do Pedro, que o padrinho dela é o fazedor de velhos, do qual o título do livro fala. Mas por que o fazedor de velhos? Aí eu também não posso falar, senão vou dar spoiler da história, né? Eu me surpreendi demais durante a leitura dessa obra, você também vai se surpreender. E o final desse livro é uma coisa linda, é emocionante, é inesperado. Eu fiquei pensando, teorizando, enquanto eu lia, sobre alguns possíveis finais daquela história, né? Algumas coisas que talvez fossem um pouco óbvias de como iria acabar. E o final, felizmente, é surpreendente. Eu não tinha imaginado que ia acontecer o que aconteceu no final. E é um daqueles finais que fazem com que o livro seja uma das nossas obras preferidas para o resto da vida. Eu quero aproveitar para deixar um duplo agradecimento à Companhia das Letras, primeiro pela confiança no nosso canal, e a editora escolheu e nos mandou uma excelente obra, O Fazedor de Velhos, de Rodrigo Lacerda, que eu recomendo demais. Eu fiquei muito feliz em ler esse livro, é um livro maravilhoso, é um livro inclusive bastante curto, ele tem
148 páginas, eu li em 2 dias e eu só não li ele num dia todo porque eu já estava lendo de madrugada e bateu aquele sono. Eu deixei para ler na madrugada seguinte, aí foi tiro e queda, né? Foi só começar e ir até o final do livro, porque é um livro muito empolgante e o final é muito engrandecedor. É um livro, como eu disse, né, pequeno em relação à quantidade de páginas, mas muito grande em relação ao conteúdo. É daqueles livros que a gente lê e conclui, caramba, como o autor foi inteligente na elaboração. Eu, depois de ler esse livro, eu com certeza envelheci aí uns 2 anos, que é o que o Pedro fala no texto. Você também vai envelhecer 2 anos lendo O Fazedor de Velhos, mas isso vai ser muito bom, tá? Muito bom mesmo. Então, super indico, passe aí na livraria mais próxima, ou então compre pela internet, ou então em algum sebo, enfim, se você ainda não tiver O Fazedor de Velhos, do Rodrigo Lacerda, é uma excelente obra, publicada no Brasil pela editora Companhia das Letras, que mandou pra gente esse livro, um grande presente. Então é isso, gente, termina aqui mais uma resenha do canal Quatresia. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu curtir aqui no vídeo, tá? E se inscreva no canal e também clique naquele sininho que tem ali do lado do inscrever-se, porque fazendo isso, o YouTube vai te avisar quando tiver vídeo novo aqui, sempre às quartas-feiras, às 4 horas da madrugada, tem resenha nova aqui no canal e você vai já acordar de manhãzinha já com a notificação ali no celular. E claro, você pode também seguir a gente nas redes sociais, além do YouTube. Nós estamos também no Facebook, no Twitter e no Instagram, redes sociais aparecendo aqui embaixo na tela neste momento. Então acesse as nossas redes sociais e siga o Quatresia também. Valeu, gente. Tchau.